Legal. Olá, pessoal. Hoje a gente tem um convidado super especial. A gente está aqui dentro da série Talento e Direcionamento Profissional. Eu vou já já fazer uma recapitulação da última aula para a gente poder sintonizar aqui todo mundo. Alguns acho que não puderam estar aqui ao vivo, mas já me falaram que assistiram aí gravado, até brigaram comigo, viu, Alfredo? Porque na hora que estava ficando bom, acabou a aula. E aí descobriram que teve as perguntas e respostas depois, e fala, pô, mas por que não liberaram as perguntas e respostas? Tomei uma bronca aí, tá vendo? Alfredo, É, depois você vê, pega essa aula e coloca depois no grupo, para todo uhum, mundo que quiser poder assistir. Aliás, podia até fazer isso sempre. Depois colocar essas perguntas, essa interação, porque é muito rico, né? Quando a gente sim. interage e conversa. Mas eu vou fazer aqui uma breve apresentação do Felipe. Vou falar, então, daquilo que a gente falou da última mentoria, da última aula. E aí depois eu dou a palavra para o Felipe também, para ele começar esse. Vai ser um bate-papo hoje, né? A gente sempre tem um formato de aula, slide. Eu não sei se o Felipe vai apresentar algum slide. Se quiser, tá livre, Felipe. Se não, fica no bate-papo e a gente interage aqui, que também é muito rico. E eu tenho certeza que vai ser super bacana, né? O Felipe é um grande amigo, desde 2017 a gente se conheceu lá em Orlando, através das esposas, depois das filhas, e fizemos alguns projetos juntos, sociais, né? Um deles contra as drogas lá, e foi muito bacana. O Felipe sempre foi muito engajado com essas coisas, é uma pessoa extremamente humana, assim, sensível, tem uma consciência elevadíssima, então tem tudo a ver com o que a gente aqui aprende, vive. O Felipe já vive isso há mais tempo. O Felipe é um grande empresário, vendeu empresas já para a Bolsa Americana, da Nasdaq, então é alguém do mundo empresarial assim bastante experiente, de grandes negócios. Então, para a gente assim é um grande privilégio mesmo estar com você aqui, Felipe. E o Felipe me ajudou muito também durante a minha trajetória aqui de 2021 para cá, me mentorando, né? O Felipe é meu mentor também de negócios, então me ajudou muito a crescer, a expandir. Então, sou muito grato ao Felipe por essas mentorias, né? E, claro, também pela amizade. E espero que a gente vá ainda avançando cada vez mais. Eu vou dar já já a palavra para o Felipe, depois que eu fizer aqui a nossa recapitulação, tá, pessoal? Então, lembrando, semana passada a gente fez uma introdução desse nosso tema, talento e direcionamento profissional. A gente começou falando sobre o que foi até aqui todas as mentorias sobre o propósito primário, que é a gente se aprofundar no nosso ser, ter o entendimento que nós somos essência, e a partir daí entender o que é o tempo. E, claro, dentro do propósito primário a gente viveu mais aquela linha vertical, que é a atemporal, que é o agora, que é o nosso ser. Então a gente falou presença, falamos de consciência emocional, falamos de aceitação, falamos dos filhos da luz. Então tem N séries que estão gravadas, inclusive, lá dentro da nossa plataforma, para todo mundo rever, assistir de novo e cada vez fixar mais essa parte que é fundamental, até para que a gente agora, falando de propósito secundário, que tem a ver com o exterior, que tem a ver com a nossa vida do dia a dia, como eu falei semana passada, né? Todo mundo aqui precisa pagar boleto, todo mundo aqui tem que ter a comida na mesa, ter a casa, e etc., os negócios e dinheiro.
Então, a gente também precisa, obviamente, junto com o propósito primário, ter o propósito secundário claro, e para que a gente, então, possa viver os nossos desejos, nossos sonhos, construir, e aquilo que a gente sempre falou, botar para fora o nosso poder de criar. Então, se nós somos filhos do Criador, a gente também tem, como ele tem, o mesmo poder de criar. Então, agora, a gente entendendo melhor do propósito secundário, poder criar ainda com mais clareza, com mais velocidade e já entendendo quem a gente é de verdade, como essência, sem medo, com mais autoconfiança, sem inseguranças, sem dúvidas, né? E com isso, de verdade, prosperar naquilo que a gente tem de talento. Então, agora falando de talento, todos nós temos, lembra? Falamos sobre esse talento, um talento natural, aquilo que a gente é bom, temos pontos fortes, daquilo que o Criador nos deu, daquilo que talvez tenha um lado genético nosso, até de família. Minha mãe sempre fala que eu tenho uma veia do meu avô, né? Pai dela, e então isso vem com certeza também de ancestrais nossos, né? E a gente identificar esse talento é fundamental, porque a gente identifica os nossos pontos que a gente tem mais facilidade de aprender, de fazer, até mais do que outras pessoas. E daí a gente identifica qual é a área dentro desse talento que a gente tem a maior facilidade. A gente chegou a dar exemplos, lembra? Né? A pessoa falou, na arquitetura, quer dizer, dentro da arquitetura, qual é a área da arquitetura? A área de projetos, desenho, não, a área de decoração. Então, a pessoa, você vai ali garimpando, descobrindo qual que é o seu talento. Até a Fabiana que acabou de chegar, ela falou, né, criatividade e comunicação, quer dizer, ela já identificou qual é o ponto forte, o talento que ela tem, e isso vai ajudar nesse, nesse crescimento aqui do nosso propósito secundário. Também saber quais são os pontos fracos, não para que a gente se torne forte no que é fraco. A gente não tem que se tornar forte no que é fraco. A gente tem que pegar o ponto forte e lapidar ele cada vez mais e investir nele e fazer ele ficar cada vez melhor. Mas, às vezes, há um ponto fraco que bloqueia um talento nosso. Então, uma timidez, para quem quer fazer explanação, exposição, para quem quer fazer palestras, quer dizer, isso é um ponto fraco que precisa ser, pelo menos, administrado. Então, tem que investir ali em habilidades, tem que voltar lá para o propósito primário e estudar lá a presença, né? Estudar a aceitação, estudar mais sobre a consciência para perder esse medo também, que vai ajudar. E isso tudo vai quebrando esses obstáculos para desenvolver esse talento. Depois, a gente falou sobre os níveis de atividade profissional, que a gente, no começo, não sabe nada daquela atividade, de uma atividade que a gente tem, é normal. Um adolescente, né, nunca trabalhou nada, ele é incompetente, que é o primeiro nível. Nós, se não soubermos o que fazer, somos incompetentes. Aliás, todos nós aqui temos incompetências em várias coisas, né? Então, por exemplo, tem algumas áreas na empresa que eu entendo um pouco, mas eu não gosto muito, não é muito a minha paixão. Então, eu não fico dando tanta atenção para me aprofundar, me especializar, principalmente coisas muito analíticas, aprender a fazer lá aquelas planilhas com, como é que chama, dinâmicas e tal, não é, agora eu acho que está até mais fácil que o chat GPT, né? O que eu tenho que aprender mais é o chat GPT e mandar ele fazer para gente, para mim, né? Mas
a gente, então, sair da incompetência, vai para o segundo estágio, que é a competência, e a gente fica bom naquilo que a gente quer fazer. Depois do estágio de competência, ir para um próximo nível, que é a excelência, e aí já tem mais interação com aquilo que é o meu talento, porque é muito mais fácil até ser excelente naquilo que é o nosso talento natural. Então, até a competência eu posso adquirir, mas daí para cima o talento natural ele é primordial. E depois o último nível que é a genialidade, e a gente poderia citar aqui N pessoas, né, que têm essa genialidade, porque gastou tempo, investiu, aprendeu, teve mentores e realmente ralou muito para chegar naquele estágio de genialidade. E depois a gente falou sobre a tripla convergência, que é quando a gente pega o talento com a paixão naquilo que a gente gosta de fazer e faz com que isso seja convertido em renda. E eu disse que essa parte de converter em renda o talento dentro daquilo que é a nossa paixão, a gente falaria mais na próxima aula. E logo me veio na cabeça o Felipe, que ajuda muita gente a converter renda, a fazer renda, a crescer a nível empresarial. E então ele de pronto, poxa, se prontificou a vir ajudar, está comigo aqui e ensinar mais para a gente. Então eu vou passar a palavra para o Felipe. Falei para ele que eu assisti um pedaço de um podcast que ele fez lá em Orlando e a pessoa perguntou, e muita gente pergunta mesmo, né? Pô, aí quando eu chegar aí, o que é bom para fazer dinheiro? Qual é a área? Parece como se fosse, né, um gênio da lâmpada, assim, né? Ele falou, olha, primeiro você tem que me dizer qual que é a tua vantagem competitiva. Isso, putz, acendeu uma luz na minha cabeça, falei, pronto, é o Felipe que vai dar a próxima aula para mim. Eu vou ficar só assistindo de aluno, mais uma vez. Então, Felipe, vamos lá, a palavra é sua, conduz aí, e eu e o Alfredo vamos ajudando. Então, quem quiser fazer pergunta, pessoal, né? O Felipe disse que vocês podem fazer pergunta aqui durante mesmo o bate-papo. Levanta a mãozinha, né? Tem aí a reação para todo mundo. Se tiver dúvida, coloca no chat também, se você preferir. E aí a gente vai pedindo para o Felipe dar um momentinho e você faz a pergunta. Tá bom? Combinado? É você, Felipe. Tá ótimo, gente. Boa noite. Obrigado pelas palavras, Anderson. E sim, eu digo que a América me deu um amigo muito, muito bacana, que me deu o privilégio de poder mentorá-lo, mas que eu aprendo, a toda sessão eu aprendo demais com o Anderson. E aí, quando você me deu essa tarefa, e eu sei que não tem como, as pessoas me procuram, né? Poxa, ele vendeu a empresa para uma multinacional listada na Nasdaq por muitos milhões de dólares, tal. As pessoas me procuram para aumentar a renda, então elas compram o que elas querem, eu entrego o que elas precisam. E quando o Anderson falou que eu ajudei ele desde 2021, eu acho que eu fiz só uma coisa e que eu pretendo fazer com vocês aqui nessa uma hora que o Anderson me deu. Eu pretendo só tirar a fumaça que está entre o espelho e a imagem do espelho de vocês. Porque eu realmente acredito no potencial de cada um. Só que por que que eu tenho mentores? Porque às vezes é difícil a gente enxergar dentro de nós mesmos, é difícil a gente sair e nos enxergar. E muitas das vezes o que a gente precisa é de alguém para nos mostrar quem nós somos. E aí, quando o Anderson me fez o convite, pegou um dia que eu tinha que entregar 3 horas de mentoria também, e nos Estados Unidos foi Dia dos Pais, domingo. E uma das minhas filhas me deu uma camisa e ela falou assim: pai, eu vou te dar essa camisa, mas eu duvido que você vai usar. Aí eu falei: por quê? Ah, pai, duvido. Aí eu falei: hoje eu botei e falei assim, filha, não só vou usar,
como vou dar 3 horas de mentoria, vou fazer 2 reuniões e vou dar uma aula à noite com essa camisa aqui, ó, que eu trouxe especialmente para vocês, ó. Isso aqui quer dizer o seguinte: incrível como a minha filha. Gente, se eu acho que a minha filha me acha incrível, eu acho. Se eu acredito que eu sou incrível, eu acredito. Se eu estou preocupado com o que os outros acham, não estou. Então, o que que eu queria dizer para vocês? Que sim, vocês são incríveis. Ache as pessoas que te consideram incríveis, como filhos, mentores, como o Anderson faz com vocês. E eu digo que a minha tarefa é só lembrar vocês do quão incríveis vocês são. Porque não é fácil, gente, num mundo de desafios, num mundo cheio de novidades, velocidades, é muito fácil a gente não acreditar em nós mesmos. E como eu acredito que nada é por acaso, quando o Anderson falou, Felipe, ajuda eles a transformar o talento deles em direção para que eles possam ter mais renda, eu sempre falo que o importante não é falar com a razão de vocês, é falar com o coração de vocês. Então eu falei, Anderson, eu vou deixar pronta aqui, ó. Tá aqui, gente, ó. Tá aqui minha apresentação que já estava toda aqui para passar para vocês, ó. Se eu subir aqui, ó, tá toda aqui para passar para vocês. Eu falei, tá pronto. Mas eu quero falar, na verdade, com o coração deles. Então eu falei assim, cara, que tal fazer um bate-papo? Porque não é sobre o que eu quero falar para vocês, é sobre o que vocês precisam da minha resposta. Então, assim, super aberto para qualquer momento. Quem não conseguir levantar na reação, levanta a mão que eu estou vendo vocês. E é muito mais sobre responder o que está dentro do coração de vocês. Eu fiz uma palestra sexta-feira agora para 72 arquitetas em Alphaville, São Paulo. E com muito orgulho eu digo que pelo menos 50 terminaram a palestra chorando. E não um choro ruim, mas um choro de que eu consegui conversar com o coração delas. Então, eu queria muito conversar com o que vocês estão sentindo no coração de vocês. Eu queria muito trazer para vocês a resposta, porque para mim esse aumento de renda, esse e que eu não acho nada de errado, tá? Eu tenho uma das minhas empresas de saúde, nós tivemos uma reunião segunda-feira e eu perguntei assim: o que que os nossos clientes querem? Aí eles falaram: eles querem notoriedade. Olha a Silvana aí, ó. Ela estava nessa reunião. Eles querem notoriedade, eles querem autoridade, eles querem. Eu falei: ah, tá, tá bom. E vocês, meus colaboradores, o que que vocês querem? Ah, eu quero entregar um trabalho bom, eu quero isso. Eu falei: gente, sim, mas vamos ser sinceros. Vocês querem ser bem remunerados para poder proporcionar melhores coisas para os seus entes queridos. Os nossos clientes, que são da área de saúde nessa empresa, eles querem ser melhor remunerados, porque eles vendem a hora deles e eles não estão conseguindo ter a remuneração digna que eles poderiam ter. E o restante não é que não seja importante, ele é secundário. Dito isso, eu mostro o que as pessoas o que elas querem. Mas o que nós precisamos para conseguir isso? Nós precisamos saber a nossa identidade. E é isso que o Anderson ajuda muito vocês aqui. A gente precisa entender o que o Anderson falou assim de qual o negócio bom. Gente, jura que existe um negócio bom? Se existisse no dia seguinte, ele ficava ruim, porque todo mundo ia para ele. Eu quero saber no que você é bom. Qual a sua vantagem competitiva? E se a sua vantagem competitiva resolver uma dor, você tem um negócio. Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho uma mentorada de North Carolina, mãe solteira, e ela faz faxina, gente. E super digno, super bacana. E quando eu comecei a mentorá-la, ela ficou até com vergonha de entrar no grupo. Ela falou: ai, mas eu não sei se o pessoal. Eu falei: opa, opa, opa. Meu pai foi engraxate e marmiteiro. Então, para mim, não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. Entendeu? Não vou te medir pelo trabalho que você faz, eu quero saber quem é você. E aí eu perguntei para ela: qual a sua vantagem competitiva? Ela, como assim? Eu falei, Thalie, me diz no que você é boa. Aí ela, ai, eu acho que eu não sou boa em nada. Falei, não é verdade. Eu não acredito nisso. Eu quero saber no que você é boa. Ela ficou pensando, pensando. Olha, eu vou falar uma grande besteira, tá? Porque, na verdade, eu acho que eu não faço nenhuma faxina tão boa assim. Eu falei, tudo bem, eu não perguntei no que você é ruim. Eu estou perguntando no que você é boa. Ela falou: olha, eu sou boa em lidar com idosos. Ela falou: mas não tem nada a ver com o que eu faço, né? Eu falei: jura? Claro que tem. Os Estados Unidos tem muito idosos? Tem.
Você fica tentando fazer faxina na casa igual a do Felipe, cheio de criança, uma casa grande, sendo que a sua vantagem competitiva é de idosos? Fazendo uma história curta, gente, a gente traçou uma estratégia onde ela ia fazer casas de idosos na Carolina do Norte, que são casas menores, onde qual a dor do cliente dela? Não é a faxina. Até porque aquela senhora já mantém a casa super limpa. A dor dela é que os filhos saíram de casa. Os filhos saíram de casa e ela está se sentindo sozinha junto com o marido. Então, quando a Atali chega na casa, ela pergunta assim: posso fazer faxina junto com você, Atali? Ou seja, a senhora quer, na verdade, é conversar. A casa já está limpa, ela quer conversar. A faxina que a Atali deixa 2 horas acaba em 1h20 e mais meia hora, sabe o que a Atali faz? Ela leva um bolo quentinho, ela conversa e escuta aquela cliente. Ou seja, é uma faxina muito menos cansativa. A gente traçou uma estratégia dela atender condomínios por dia para que ela não tivesse que se deslocar muito. Numa casa grande é possível cobrar 250, US$ 300. Numa casa menor você cobra 180, US$ 190. Só que como ela atinge a dor e resolve a dor daquela cliente, geralmente ela ainda recebe um tip e uma gorjeta boa. Vamos arredondar para US$ 200? Ela faz 6 casas por dia, ela faz US$ 25.000, gente, por mês hoje. Só por ter descoberto quem ela era, qual a vantagem competitiva dela. Eu tenho mentorados com mestrado, doutorado, que não fazem US$ 25.000. Entendeu? É muito dinheiro em qualquer lugar do mundo, gente. A gente está falando de quase R$ 150.000 pelo simples motivo que ela descobriu o verdadeiro talento dela e ela está fazendo uso disso. E o talento não é ter a melhor faxina, o talento é saber lidar com os idosos. E aí, como nada é por acaso, eu trouxe para cá para o Brasil, eu vou passar 45 dias aqui, rodando entre Rio, São Paulo e Angra. Semana que vem estou lá no escritório do Anderson em São Paulo. E eu trouxe 5 livros, né? Eu sou bem nerd, gente. Eu sou assim, bem nerdzão, fui primeiro aluno de engenharia da UFRJ, primeiro aluno de mestrado de administração da PUC, fiz 3 anos na Harvard Business School, não fiquei nem perto de ser o primeiro, vi que ali o jogo é mais complicado. Eu adoro ler. Então eu trouxe 5 livros para ler nesses 45 dias, livros de amigos que me deram. O primeiro que eu estou lendo é esse aqui que eu ganhei dessa pessoa que eu conheci num grupo como esse que eu faço parte em Miami. É Dealmaker o nome. Eu separei um parágrafo aqui para ler para vocês. A fórmula dos 3 Vs nos mostra que 55% da eficácia de uma mensagem transmitida por uma pessoa a outra em uma conversa frente a frente dependem dos elementos visuais. Eu vou explicar. 38% dependem dos vocais e apenas 7% refere-se ao elemento verbal. Ou seja, gente, só 7% é o que nós falamos. E a gente fica, né? Não estou falando para ninguém pensar antes, estudar, mas só 7% é o que a gente fala. 38% é a maneira como eu estou falando para vocês. Se eu mudo a minha entonação, se eu chamo a atenção de vocês, se eu coloco pausas. Agora, 55% está na parte visual. Pô, Felipe, por que que você não veio de terno e gravata? Porque não é sobre terno e gravata, é sobre a mensagem que você quer passar. E a mensagem que eu queria passar para vocês é que eu sou incrível como a minha filha e vocês são incríveis como alguém que está perto de vocês. E aí, o visual, ele depende 100% da nossa identidade. O visual, ele depende 100% de nós acreditarmos em nós mesmos. Poxa, Felipe, mas isso é muito difícil, porque eu já apanhei muito da vida. Pessoal, todos nós temos as nossas dores, todos nós temos as nossas batalhas. Não é sobre não ter dor, é sobre como nós reagimos. Eu li um outro livro também que é chamado de Antifrágil. O que que é isso? Quando você apanha e quebra, você é frágil. Quando você apanha e você continua, você é forte. Quando você apanha e sai melhor, você é antifrágil. Então, o meu trabalho para fazer com que os empreendedores tenham mais renda, mais receita, é torná-los antifrágeis. É mostrar para vocês que o sucesso de vocês como empreendedores, como executivos,
está muito mais no quanto vocês acreditam em vocês mesmos do que até mesmo o que vocês estão falando. Está muito mais nos 55% da autoconfiança que nós temos. Ok, Felipe, está entendido. Na teoria é bonito. Como é que a gente faz isso na prática? E o Anderson já ouviu muito eu falar de um termo que eu chamei de posto de gasolina, gente, que é o seguinte: todos nós temos altos e baixos na nossa energia. Quem diz que fica só na energia alta é mentira. Agora, qual o grande problema? O Anderson sabe, a Aninha sabe que conhece minha esposa também. A minha esposa, nós estamos há 8 anos nos Estados Unidos e graças a Deus que ela escolheu o Tesla nos Estados Unidos. Ela está no terceiro Tesla, porque no Brasil, toda vez que eu dirigia o carro dela, tinha uma bombinha de combustível piscando a luz amarela. E eu falava para ela: por que seu carro está sempre na reserva? Poxa, vai ficar a sujeira do tanque, tudo isso, mas não tinha jeito. Ela deixava sempre o carro ir na reserva para poder encher o tanque. Felipe, o que que isso tem a ver conosco? E eu gosto de trazer histórias para que vocês não esqueçam nunca mais. Nós normalmente deixamos a gente chegar no fundo do poço para encher o nosso tanque de energia. Então a gente espera ir lá embaixo, quando tudo está muito ruim, para a gente pedir ajuda, para a gente buscar nossos postos de gasolina. O que eu digo? Por que que nós precisamos fazer isso? Por que que a gente não pode ir 3, 4, 5 vezes a um posto de gasolina por dia? Felipe, não estou entendendo. Vamos lá, posto de gasolina é aquele local, aquelas pessoas que te recarregam. Então, eu sei os meus e gostaria que vocês escrevessem os de vocês. O meu é minha família, meditação, exercício físico, o abraço das minhas filhas, água me faz bem, água me faz muito bem. Pô, Felipe, mas o meu é viajar para o Tahiti. Ok, mas ninguém viaja para o Tahiti todo dia. Então você vai esperar ir lá no fundo do poço para ir para o Tahiti? Nada de errado em ser o Tahiti, mas eu quero saber quais são os seus postos de gasolina que você pode acessar a qualquer momento. Entendeu? Às vezes eu estou no escritório, cara, tive uma reunião estressante, eu faço uma meditação, é um posto de gasolina. Se eu estou em casa, nossa, eu corro e dou um abraço numa filha minha. Parece quem é da minha idade vai lembrar do jogo de Atari do River Raid. Quando você passava, fazia você estava se abastecendo. Então, assim, ache os seus postos de gasolina. Quem me acompanha no Instagram, eu cheguei no Brasil, fui para São Paulo trabalhar. Cheguei sábado de noite no Rio de Janeiro. Domingo de manhã eu estava no Quebra-Mar. Eu desci de manhã, a primeira coisa que eu fiz. Por quê? Porque o encontro das águas do mar e da lagoa da Barra da Tijuca me fazem bem, me dão mais energia. E eu sabia que eu tinha bastante coisas para fazer. Então, eu queria muito que vocês começassem a entender a importância, não de conseguir ficar só no topo, mas de não deixar a energia de vocês baixar. Porque ninguém consegue ser tudo que nós viemos ser se a nossa energia estiver baixa. Então, eu estou contando para vocês a teoria, mas eu estou dando a prática, gente. E não é nada absurdo, entendeu? Tem gente que gosta de fazer uma oração, que gosta de rezar, que gosta. O que você gostar de fazer, faça uma lista e não espere sentir falta. É que nem água, né? Eu tenho uma sociedade numa empresa de saúde integrativa e meu sócio falou o seguinte: você tem que beber água o tempo todo, não é quando está com o tanque vazio e deu sede. Se deu sede, está errado. Então, o tempo todo eu estou tomando água. Por que que nós não fazemos o mesmo com a nossa energia? Porque o talento, gente, ele já veio conosco. Cada um tem o seu e é importante descobrir. Quando o Anderson falou da vantagem competitiva, se você tiver dificuldade de saber como a Atali, que ela era boa em conversar com idosos, pergunta às pessoas ao seu redor. E eu sei que muitas pessoas sentam na minha frente e falam o seguinte: Felipe, eu não sei, realmente eu não sou bom em nada. Eu falo, mentira. Mentira, senão você não tinha amigos, você não tinha casado, você não tinha. Não, claro que você é, mas eu não sei. Então faz uma pesquisa. Hoje em dia tem uma coisa que eu não sei se vocês conhecem, chamado WhatsApp. Faz uma mensagenzinha e manda para as pessoas mais próximas perguntando: Poxa, qual é a minha vantagem competitiva? No que você acha que eu sou bom? E vocês vão se espantar como muitas respostas vão coincidir, que às vezes as pessoas têm mais facilidade em enxergar o que nós temos de bom do que nós mesmos. Mas eu digo o seguinte, do que vocês até ontem, porque a partir de hoje eu quero estimular vocês a fazer o exercício de se amar.
entendeu? Aquilo que fala no avião, em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você, e quando fala coloque a máscara primeiro em você, é até antes do seu filho. Porque se você tem um filho e num acidente você coloca primeiro nele e você desmaia, você não consegue ajudá-lo. Se você coloca primeiro em você e ele desmaia, você coloca nele, ele acorda. Então, assim, eu tenho muita dificuldade com alguns grupos e espero não ter com vocês, porque geralmente pessoas muito boas e cuidadoras de pessoas, elas esquecem do mais importante, que é cuidar delas mesmas. Eu fiz um curso de neopsicologia há 2 anos atrás com 78 psicólogas do Brasil todo. E aí eu era o único engenheiro no meio de 78 psicólogas. E aí quem escolheram para ser o orador da turma? O careca aqui. Eu falei, gente, eu não sou nem psicólogo, tal. Não, não, mas nós já tivemos chance de conversar contigo durante esses 15 dias. Traz uma palavra para a gente. Aí eu pensei, trouxe duas coisas. Uma foi que a minha madrinha foi uma das psicólogas que levou a PNL para o Brasil. E como daí não dá para ver, né? Mas eu tenho quase 2 metros. A Aninha, como faz drenagem em mim, ela sabe muito bem o trabalho que eu dou nela, que eu dou para ela. É, eu tive a chance de conhecer a PNL aos 10 anos. Então eu falei para as psicólogas: que tal se vocês pudessem ensinar para crianças, porque elas estão com o reservatório ainda vazio. E a segunda coisa que eu falei para elas foi o seguinte: olha, eu vou ser muito franco, pelo menos 60 de vocês vieram conversar comigo e eu aprendi a admirar todas vocês. Tinha uma que era quase que o oráculo da cidadezinha dela do Nordeste. Ninguém fazia nada sem consultá-la. Só que ela estava destruída, gente. Destruída fisicamente, destruída emocionalmente, destruída financeiramente. Claro que eu não citei nomes, mas eu falei assim, gente, 99% das que vieram conversar comigo, eu virei fã, porque vocês cuidaram das outras pessoas, mas desculpa, eu fiquei tão decepcionado de ver o quanto vocês não cuidam de vocês mesmas. Entendeu? O quanto vocês acham que é errado ganhar dinheiro, o quanto vocês acham que é errado cuidar da saúde de vocês. A identidade da minha empresa, que está escrito na parede do escritório, é ser reconhecida por gerar lucratividade para vidas. E cuidado, gente, lucratividade não é só dinheiro, é também, mas integrando mente, corpo e negócios. Eu não consigo ajudar alguém a ganhar mais dinheiro se a mentalidade barra espiritualidade dela estiver destruída. O Anderson sabe que no meu grupo de mentoria eu tenho diversas religiões, mas eu nunca vou deixar de falar da conexão com a espiritualidade e respeitando a espiritualidade de cada um, porque eu acho que é muito difícil hoje se a gente não tiver algo maior para nos conectar. Isso é o que eu penso. Dois, há um ano atrás eu comprei uma empresa de saúde integrativa. E eu aprendi que também não adianta eu mudar a sua mentalidade, ajudar o seu negócio, se o seu corpo estiver destruído e você estiver no hospital. Então, que a gente saia daqui também mais consciente de cuidar mais da gente, para que a gente possa ser tudo que a gente veio ser nesse mundo. E, gente, eu tenho uma lista de coisas para falar, mas eu queria tanto responder dúvida de vocês, porque eu fico olhando assim para essas carinhas. Algumas pessoas são mais responsivas, respondem com os olhos, respondem com um sorriso. Quando eu estou numa palestra presencial, eu já miro algumas pessoas. Aí eu já vejo assim, Joelma, ela vai me dando um montão de feedback, entendeu? Então, quando eu vejo que eu falei algo mais ou menos, ela fecha a cara. Quando eu falo algo mais legal, ela abre esse sorriso que ela abriu. A Fabiana, ela expressa menos, mas ela expressa sempre. Então, eu já sei que ela está no cantinho direito aqui, então eu vou olhando. Tem alguns que ficam mais calados, ficam me analisando, talvez pensando, cara, que besteira que esse careca está falando, ou outros como o Alfredo, que já me conhece, pensando assim, nossa senhora, estou ouvindo pela 46ª vez a mesma coisa. A Silvana, eu sei que ela está em outra reunião também, então ela não precisa nem olhar para mim para saber o que eu vou falar. Se eu ficasse sem voz agora, eu falaria, Silvana, pode continuar, entendeu? Que ela já sabe o que eu vou falar. Hoje, na mentoria, ela estava já contando que é a sétima turma de 4 encontros dessa mentoria que ela estava assistindo. Então, ela falaria por mim sem problema nenhum. Eu digo que ela é a minha AI, entendeu? É a minha versão melhorada. Então, se eu passar, é porque como o Anderson me chamou, eu estou falando, mas se vocês quiserem mesmo a consulta, faz com a Silvana, que ela sabe tudo de mim nos meus melhores dias. Nos piores ela joga fora, que às vezes eu não estou sempre nos melhores dias.
Mas o que que passa na cabeça de vocês, gente? O que que, em relação a isso, em relação a talento, em relação à fumaça que existe entre nós e o espelho, vocês conseguem entender que não é sobre, como o Anderson falou, não é sobre ser gênio, não é sobre saber tudo, é sobre nos entender, saber qual a dor que nós podemos resolver. E olha, eu posso dizer uma coisa para vocês, tá? Geralmente, quem tem mais sucesso financeiro não são as pessoas que são excelentes em muitas coisas, não, tá? Porque eu digo que tem dois problemas para ganhar dinheiro. Um é você não ser bom em nada. Aí realmente complica. Mas sabe qual é o segundo problema? Você ser bom em muitas coisas. Porque aí você faz uma, aí você não fica satisfeito, você faz outra, aí você não fica satisfeito, você faz outra, e depois você vê que você é melhor naquela. Nossa, eu pego uns mentorados, eu falo, cara, se eu tivesse a tua inteligência, eu estaria ferrado. Entendeu? Porque no que você faz, você consegue fazer bem, aí você não decide o que que você quer fazer. Entendeu? Então eu falo, pô, como eu sou muito ruim em muitas coisas, estratégia é meu ponto forte, ficou fácil para eu decidir. Entendeu? E lembra, gente, que a vantagem competitiva não é sobre ser bom em tudo. Eu gosto sempre de trazer essas histórias, vocês não vão esquecer. Quem me conhece, tipo o Anderson, a Silvana, a Ana, o Alfredo e outros que já tiveram alguma chance de estar comigo, já devem ter percebido que eu sou competitivo, entendeu? Além de competitivo, eu tenho muito foco e determinação. Eu estudo pra caramba, eu treino pra caramba, porque eu não gosto de perder. Mas me diz o seguinte, em sendo competitivo, em me preparando bastante, qual a chance de eu ganhar o concurso do cabelo mais bonito dessa reunião? Ué, mas eu sou competitivo, dedicado, eu vou me dedicar, gente. Qual a chance de eu ganhar o concurso do cabelo mais bonito? Gente, Agora não tem. dá para fazer implante, viu, Felipe? É, até dá, mas não vai ficar tão bonito quanto o de vocês, não. Vai ficar meio estranho. Mas por que que eu falo isso, gente? Porque não adianta, às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, entendeu? A gente se dedica pra caramba, tal, mas naquilo que não é o que a gente veio ser no mundo. Eu adoro carro, mas eu não vou ganhar de nenhum de vocês. Ó, o Alfredo já me chamou para andar de kart algumas vezes. Sabe quando é que eu vou? Nunca. O Alfredo é bem menor que eu e mais leve. Ele vai me dar volta que nem criança, entendeu? Então, assim, não adianta eu ser competitivo tudo, mas a minha vantagem competitiva não é para dirigir kart, gente. Sou muito grande, muito pesado. Então eu preciso que vocês façam essa análise, porque às vezes vão me dizer o seguinte: não, mas paga muito bem o concurso do cabelo mais bonito. Aí a gente vai e insiste em ser quem nós não somos, entendeu? E aí fica difícil, né? Você se dedica, você faz tudo, mas não está dentro do seu talento. Então, o que que eu quero trazer para vocês? Tira a fumaça da frente. O que eu fiz com o Anderson lá em 21 e que a Sol até me agradeceu foi simplesmente relembrar o Anderson quem é o Anderson. Entendeu? Gente, assim, não me desmerecendo, mas eu já conhecia quem ele era. Então, assim, é que às vezes, e a Sol ainda falou assim para mim, tá? Obrigado por ter feito o que eu tentei fazer várias vezes. Aí eu falei, Sol, deixa eu te falar uma coisa. Os ditos populares são populares não é à toa, é que às vezes santo de casa não faz milagre. E semana passada eu conversei com um casal que queria entrar na minha mentoria e eu ainda não aceitei eles, sabe por quê? Porque tudo que ela falava, o marido falava assim: eu já sei o que ela tem que fazer, eu falo para ela. Aí daqui a pouco ela falava outra coisa, ele: não, mas eu já disse para ela, eu sei tudinho o que ela tem que fazer. Aí uma hora eu olhei e falei assim: cara, deixa eu te perguntar uma coisa. O que que você está fazendo aqui no meu escritório se você já sabe tudo que tem que fazer? E coitada, ela olhava assim com uma cara: pelo amor de Deus, não desiste de mim, entendeu? Aí ele assim: pô, mas ela não faz. Eu falei assim: cara, deixa eu te falar uma coisa. É, ela espera de você um marido e não um mentor. E olha, marido é muito mais importante que um mentor, tá? Só que você está confundindo as coisas. Eu não vi em nenhum momento de 1 hora e meia de conversa você apoiá-la. Eu vi você criticá-la, eu vi você dizer que ela estava errada, eu vi você ameaçá-la. Cara, esse não é a posição do marido. Eu brinco, gente, e semana passada eu até criei uma frase que as pessoas, quando elas pagam a minha mentoria, não tem o 007 que tem licença para matar? Nem tanto. Não me dão licença para matar, mas me dão licença para bater.
porque ninguém paga a minha mentoria para eu bater palma. As pessoas pagam para eu chacoalhá-las. Então, como o 8 é um número emblemático, eu nasci em 8/8, minha empresa é 1 em 8, eu disse que eu passei a ser o 008, eu tenho licença para bater. Mas será que o marido tem licença para bater, gente? Eu deveria ter licença para bater, ou a esposa? Cuidado, que às vezes a gente confunde as tarefas. Então, é importante que vocês estejam em grupos como esse, que vocês tenham o apoio do Anderson, porque vocês deram a licença para ele. E às vezes eu brigo com o Anderson, sabe? Porque até batendo ele é calmo demais. Entendeu? Até batendo, o Anderson, Anderson bate doído. Eles precisam, Anderson. Eles precisam, entendeu? Eu fui dar essa palestra agora, sexta-feira, e eu perguntei pro organizador do evento. Ele falou assim. Cara, de manhã foi só carinho, agora de tarde o pessoal precisa apanhar. Eu falei, logo eu, cara, que as pessoas já têm um preconceito com careca de 2 metros, entendeu? Mas quem me conhece sabe que eu fui no evento do Tony Robbins, me chamaram de Teddy Bear, aquele ursinho carinhoso, entendeu? Eu também não gosto de bater, não, não sou tão calmo quanto o Anderson. Mas, gente, quando é preciso, eu acho que essa chacoalhada é uma prova de amor também, entendeu? Porque às vezes a gente precisa de alguém para nos chacoalhar. Só cuidado para não pedir a pessoa errada. Anderson, pelo menos você faça uma pergunta. Eu tenho 1 milhão de coisas para falar, mas vai virar palestrinha. Eu queria perguntar, você já deu aí algumas indicações quando você falou do concurso do careca, né? Do careca não, do cabeludo, né? Mais bonito. É muito claro que você sabe o teu talento natural hoje, mas eu quero saber lá atrás, como é que você descobriu isso? Quais que desafios você enfrentou para você um dia olhar e falar, cara, eu sou bom de estratégia. Não sou bom, você sempre fala que você não é bom em processo, você não é bom em gestão, que é teu irmão, ele é melhor do que você nessas áreas. Óbvio, a gente não é bom em tudo, você mesmo falou, e é importante a gente ter isso claro. Mas como é que você descobriu isso e potencializou e se transformou nesse cara de sucesso aqui fora no mundo, né? Ótimo. E aí talvez eu vá pegar pesado com alguns aqui, tá? Porque eu acho que eu consegui isso pelos 2 pais que eu tenho. Porque o pai, ele não é para te contar mentira, mas ele é a primeira pessoa para te fazer, o pai e a mãe, né? Acreditar nele. Então, assim, desde que eu me entendo por gente, eu ouço meus pais falarem que eu nasci para brilhar, que eu tenho uma luz bacana, que para eu acreditar em mim. Então, eu ouvi até o Joel J falar uma coisa que para mim faz muito sentido. Se Deus chegasse agora, o Joel falou isso, eu vou usar a frase dele, tá? Se Deus chegasse agora para mim e falasse, olha, acabou seu período aqui, você tem só uma coisa para falar para suas 3 filhas. Poxa, Deus, uma só? Eu tenho tantas coisas para falar para elas, você me dá uma só? É, Felipe, vambora, você tem uma coisa. E eu concordo com o que ele falou, eu diria, acredite em vocês. Porque foi algo que meus pais sempre falaram, e não quer dizer você, eles nunca falaram você é bom em tudo. Eles falaram acredite em você, descubra seus dons e brilhe. Então, assim, Anderson, para mim começou na criação, entendeu? De ter tido a bênção de ter 2 pais que sempre acreditaram muito em mim. E eu comecei essa palestra de sexta-feira fazendo uma pergunta assim: quem aqui nessa sala se acha o mais medroso da sala? Aí, graças a Deus, ninguém levantou a mão, né? O mais, né? Aí eu, pum, levantei a mão. Falei, já comecei ganhando de vocês. Porque as pessoas acham que não, mas eu sou talvez um dos seres humanos mais medrosos que vocês podem conhecer. Só que tanta confiança me foi passada que eu digo que tem 2 tipos de medo, gente. Aquele que te paralisa e é muito ruim, e aquele que te faz ser melhor, que te faz estudar mais. Pô, Felipe, mas você é empreendedor? Sou, mas leio 5 livros em 45 dias, tenho vários mentores, participo de várias mentorias, faço vários cursos. Então, assim, por eu ser muito medroso, eu me preparei. Só que as pessoas confundem o medo com a ausência de coragem. E eu falei para elas o seguinte: talvez eu seja também o mais corajoso, porque todo dia eu tenho que levantar e ter muita coragem de vencer muitos medos.
Então, assim, não é sobre não ter medo, é sobre ter a coragem de vencer esses medos. E da onde vem essa coragem, Anderson? Eu acho que lembra dos postos de gasolina, lembra do que você falou do mentor? A minha tarefa, a sua tarefa como mentor, cara, e você já me viu fazendo isso, eu tenho certeza que você faz aqui também, é colocar o holofote na potencialidade de cada um, entendeu? Porque eu conheço muita gente, e eu posso dizer, não conheço nenhuma que não tenha algo de muito bom. E aí, como descobrir a parte ruim, Anderson, é você, no campo de batalha, você tá atento, porque também saber o que você é bom, ok. Às vezes a gente quer esconder o que a gente é ruim. Quer um exemplo? Às vezes você monta um negócio e quem é o primeiro colaborador que você contrata? Um mini-me. Porque o mini-me, poxa, ele sabe o que você sabe, você de repente é até melhor que ele, e ele não vai te confrontar. Errado. Você tem que contratar aquela pessoa que é boa no que você é muito ruim. Só que dói, tá? Porque ela expõe o quão você é ruim, entendeu? Naquilo. Você não consegue nem acompanhá-la no raciocínio. Mas aí, gente, eu quero trazer uma coisa para vocês. Presta bem atenção no que eu vou falar. O que vocês fazem é muito importante, tá? Como você faz o que você faz é de suma importância. O porquê você faz o que você faz, a razão pela qual você faz, muda seu jogo. Agora presta bem atenção, o que que exponencializa a sua vida é o com quem. O com quem muda tudo. Com quem você vai fazer algo? Com quem um mais um não dá dois? E olha que eu sou engenheiro, tá? Com quem um mais um dá 11? Eu e o Anderson conhecemos um amigo que ele é o presidente da Igreja Mórmon lá em Orlando. E ele falou assim: Felipe, você quer conhecer o autor do livro 10x is easier than 2x? O que é isso? 10 vezes é mais fácil que duas vezes. Eu falei, claro. Ele falou: ele é meu assistente na igreja, eu chamo ele aqui para falar contigo. Aí tá lá no livro dele, Dr. Ben. Gente, um americano que está no livro Dr. Ben, você espera que vai chegar o quê? Na sua sala? Um senhorzinho de 70 e poucos anos, todo vestido a caráter, tal. Quando toca a campainha, Dr. Ben. Um cara de sandália havaiana, bermuda, camiseta, 30 e poucos anos, mormon, pai de 6 filhos. E aí, tudo bom? Americano, né? Falei, beleza, né? Conversei com o Dr. Ben. Eu falei, Dr. Ben, me explica como é que multiplicar o seu ganho por 2 vezes, por 10 vezes é mais fácil que por 2 vezes. Presta atenção, gente. Se eu falar para vocês, quero que vocês ganhem 2 vezes mais mês que vem. Eles vão olhar para mim com uma cara, vai falar: caramba, vai ser difícil, mas ok, eu vou estudar 2 vezes mais, eu vou trabalhar 2 vezes mais, eu vou dormir 2 vezes menos. Cara, é complicado, né? Acredito que vocês já trabalhem bastante. Agora, e se eu falar para vocês, multiplica por 10 vezes mês que vem o que vocês ganham? Provavelmente vocês vão falar, impossível, né? Não, porque é possível você achar um com quem que um mais um dê 11. Então, comecem a procurar os com quens de vocês. E vocês já acharam o Anderson. São pessoas que, quando somam contigo, te fazem muito melhor. Por isso que você vê, às vezes, no esporte, eu gosto sempre de usar o esporte assim, às vezes um atleta não é nada num clube e ele vai para um clube e acha um com quem ali que potencializa o máximo dele. E todos nós funcionamos da mesma maneira. Então entendam o com que é legal, o como é bacana, o porquê é muito importante, mas o com quem faz toda a diferença. Dúvida, gente? Senão o Anderson vai Muito me. bom. A Carol, Carol, vamos lá. diga. Oi, gente, boa noite. Como a gente acha esse com quem? Ótimo, ótimo. Vamos lá, Carol. Primeiro, eu vou contar uma história aqui, tá? Alguns poucos já sabem dessa história e ela é um pouco doída para mim, mas eu vou contar para vocês, tá? Quem me acompanha sabe que eu passei por uns momentos bem difíceis. Minha mãe passou por 2 cânceres
E primeiro de pâncreas, onde tinha 15% de chance de sobreviver, ela fez uma cirurgia de 11 horas e meia, ficou 7 dias em coma, o médico falou que se passasse do quinto dia ela não voltava nunca mais e minha mãe está aí firme e forte. 2 anos depois, volta um câncer na garganta dela que estava cegando ela, não estava deixando ela engolir. E ela, aí, óbvio, com a mão de Deus, ela, na metade das sessões, já estava livre do câncer. E por que que eu estou contando tudo isso? Porque 1 ano depois da segunda cura, eu estou almoçando com a minha mãe em Alphaville, São Paulo, e a minha mãe me faz a seguinte pergunta: Filho, poxa, todo mundo está querendo ficar do meu lado, todo mundo quer estar comigo, poxa, as pessoas não saem de perto de mim. Cara, que legal. O que que você pensa de mim? Eu falei, puxa, mãe, depois de tudo que a gente passou, eu não me permito contar nenhuma mentira para você. Entendeu? Você quer saber mesmo a verdade? Ela falou, claro que eu quero, filho. Eu falei, mãe, sabe por que que todo mundo quer estar perto de você? Porque você venceu 2 cânceres sem ficar triste nenhum dia, mãe. Não teve um dia que você desanimou. Mãe, assim, as pessoas, elas têm os problemas delas. Se você está perto de alguém que está só reclamando, te consome. Agora, se você está perto de alguém que está com câncer de pâncreas, está sorrindo, que está careca e está sorrindo, cara, as pessoas não querem se afastar de você. Aí minha mãe foi se enchendo, né? Falei, mãe, você foi uma lição para mim e para os meus irmãos. Como você passou esses últimos 5 anos, foi muito bacana. Entendeu? Foi assim, por isso que você tá assim, as pessoas querem estar próximo de você. Aí ela foi se enchendo, se enchendo. Eu falei, mãe, mas sabe por que que você está estranhando, mãe? Porque durante 70 anos na sua vida, mãe, você tinha sempre um problema. Você reclamava sempre de alguma coisa. Você chegou a brigar com seus 4 irmãos, mãe. Sabe por quê? Porque vocês vieram da Vila da Penha e o Natal era lá em casa, mãe. A gente tinha ascendido um pouquinho, virado classe média, mas você reclamava que todo dia tinha que acordar às 6 horas da manhã, entrar no Monza com ar-condicionado para trabalhar. E os seus irmãos tinham que pegar ônibus da Vila da Penha, mãe. Ninguém quer estar com uma pessoa que só reclama, mãe. Só que foi preciso você tomar uma burdoada da vida para você mudar. E agora é muito estranho para você todo mundo querer estar ao seu lado, porque durante 70 anos ninguém queria estar perto de você, mãe, porque você tinha sempre um problema. Então, Carol, te respondendo, primeiro pensa no seguinte: eu sou engenheiro, tá? Você já reparou que tem algumas pessoas que quando você está próxima dela, você sai melhor? E esse efeito, ele é físico também. Existe um efeito, gente, chamado ressonância. Todo o corpo vibra e nós vibramos numa frequência. Então, as vibrações são em ondas. Quando você entra no mesmo período dessa pessoa, as ondas ou somam ou se anulam. Só que, se essa pessoa estiver vibrando na mesma frequência que você, ponto 2 mais ponto 2 pode dar 2000 Hz. E aí é fácil entender se vocês entrarem na internet e botar Ponte de Tacoma. Não sei se vocês sabem, mas hoje é proibido marchar em qualquer ponte no mundo. Uma tropa do exército não pode marchar numa ponte. Por quê? Porque uma vez uma tropa passou numa ponte e a frequência da marcha entrou em ressonância com o concreto e a ponte virou uma folha de papel e caiu. Frequência sobre frequência vira uma folha de papel. Então, Carol, começa primeiro a estar de olho em quem são as pessoas que estão vibrando na sua frequência. Por que que, muito provavelmente, quando vocês saem da sessão aqui, vocês saem melhor? Porque o Anderson escolheu a dedo quem estaria aqui dentro, vibrando na mesma frequência positiva. Então, quando você interage com as pessoas, chances são que você entre em ressonância. E aí está o efeito de 10 vezes ser mais fácil que 2 vezes. 2 vezes é na força mesmo. 10 vezes é quando você entra em ressonância. Então, Carol, a primeira dica é: não procure semelhantes, procure complementares, mas que estejam vibrando na mesma frequência positiva que você está. E que se você ficar mais atenta com isso, você vai ver. Tem gente que chega perto de você, você sai derrubada. Tem gente que chega perto de você e você sai a Mulher Maravilha. Então, começar a identificar os conquens que te fazem ser a sua melhor versão. Não é fácil, mas se você ficar atenta,
você já vai saber me responder. Eu não vou te perguntar aqui, mas se você parasse e fizesse o exercício, e o seu sorriso já confirmou o que eu falei, tem vezes que eu não preciso dar. É como eu falei, só 7% é o que vocês me dizem. Então, o seu sorriso já confirmou assim. Se você parasse, você já começa a saber os com quens. Só que às vezes, gente, a gente tem que estar de olho porque pessoas novas surgem na nossa vida, nos fazem um bem e a gente não entende por quê. Só não confunda o seguinte, Carol. Às vezes a gente acha que o com quem é o com quem para tudo. A minha mãe, sem dúvida nenhuma, é o meu com quem espiritual. Mas a minha mãe nunca conseguiu ganhar dinheiro como fonoaudióloga. Ela não é o meu com quem de business. E tudo bem, nada de errado nisso. Quando eu preciso de um apoio espiritual, gente, não tem nem dúvida. Aonde eu estiver no mundo é para ela que eu ligo. Entendeu? Então, também é importante você saber o seu com quem para cada coisa que você necessita. Faz sentido, Carol? Faz muito. Eu ontem saí 2h30 da manhã da Ilha do Governador. Eu estava com um grupo de amigos e a gente estava justamente falando sobre isso. Um trabalha com um hotel, o outro trabalha, tem uma hamburgueria, o outro tem uma empresa de ar-condicionado, cada um num ramo diferente, e essa amizade tem 11 meses, fez ontem. E é impressionante que quando a gente se junta, é exatamente isso. E ontem a gente falou, gente, não é possível. Existe algum propósito para a gente ter se unido. E realmente todo mundo se ajuda muito. E é exatamente isso que você falou fez total sentido, 1000%. Nossa, que maravilha, Carol. Você é abençoada. Você já tem um grupo, e é isso, é sobre o poder. E é impressionante, né? Porque às vezes você pensa assim, pô, mas ele não me deu dinheiro, mas eu saio tão energizada para construir. Agora, eu vou te dar uma dica para conduzir. O grupo sempre precisa de alguém para conduzir. Seja estratégica, entendeu? Porque quanto mais você fomentar isso, eu já fiz isso com um grupo semelhante ao seu. E aí todo mundo assim, pô, mas tá difícil, porque nós estamos sem dinheiro, e tal. Eu falei, todo mundo tem Instagram do seu negócio? Tem. E que tal se cada um dos 14 fizesse um post para cada um dos outros? Que tal se vocês começassem a fazer collab entre os negócios de vocês? Um tinha uma barraquinha de espetinho, o outro tinha uma barbearia e tal. Já que vocês têm essa sinergia, começa a pensar como fazer mais. Faz sentido, Carol? Total sentido. E é interessante, por exemplo, que cada um tem as suas características, né? Então, assim, e um momento da sua empresa. Então, por exemplo, o que tem um hotel outro dia falou assim, gente, eu acho que você, no caso eu com meu marido, né? Vocês estão pecando nisso, nisso e nisso. Por exemplo, eu acho que vocês não são tão ousados. Eu não tenho dinheiro para comprar um hotel de 3 milhões, mas eu visito hotéis de 3 milhões. E toda vez eu faço propostas. E todas as vezes que eu consegui crescer o meu negócio muito rápido, muito grande, foi um passo muito grande, foi quando eu fui ousado. E, Uau. e eu acho que falta isso em vocês. E de vez em quando a gente tem umas conversas assim, né? Sobre o que a gente precisa fazer para que o nosso grupo não se desfaça. Porque isso é muito bom. Todo mundo trabalha muito, todo mundo tem horários muito alheios, tanto é que ontem, né, 2h30 da manhã, a gente junto, com criança, bebezinho, tinha uma bebezinha de 1 mês lá, de um do grupo. A gente estava no apartamento de um deles, que está em obra ainda, mas ele fez questão de receber a gente. Né? A gente fez uma semana em cada casa, né? E e eu sinto isso realmente, assim, o quanto as experiências de um, mesmo em negócios completamente distintos, mas como a gente se ajuda, é impressionante. Pega mais essa dica, Carol. Eu acredito que todo negócio, para ter sucesso, precisa ter um conselho. E aí você pode estar pensando, nossa, ele não sabe, conselho é coisa de empresa grande. Não, conselho de administração é coisa de empresa grande. Conselho consultivo não é. Pô, Felipe, mas você não tem noção, eu ainda não tenho condição de pagar conselheiros. Então, quando você tem um grupo como esse, qual é a dica que eu dou? Pensa o seguinte, você acabou de entender o que poucos empreendedores entendem, que é empreendedor pede ajuda. O meu primeiro mentor, eu tinha 27 anos, a minha empresa era de saúde, ele foi presidente da Coca-Cola. O que que tem a ver Coca-Cola com saúde? Tem a ver que ele conhece de gente, conhece de negócio. Então, às vezes, quando você não está no segmento, você não tem a miopia do segmento. Então, qual é a dica que eu dou?
cria a cada 45 dias uma reunião e fala o seguinte: qual é a melhor maneira de alguém ser seu conselheiro sem receber? Você e seu marido se oferecendo para ser conselheiro dele sem receber. E aí ele se sente quase que na obrigação. Então, se você puder criar esse grupo, pode ser no Zoom, a cada 45 dias ou 60 dias, você traz uma dor que você tem para escutá-los, você vai ver a riqueza que tem nesses grupos. Por quê? Porque imagina o seguinte, quando você quer comprar um Corolla preto, um Toyota Corolla preto, você sai na rua e parece que só tem Corolla preto. Não é verdade, é que você está focado em Corolla preto. Entendeu? Quando você está vivendo um problema, é difícil enxergar fora do problema, cara. É difícil enxergar fora do seu negócio. Agora, quando você dá liberdade para pessoas que estão de fora opinar, eu digo o seguinte: 70% você joga fora. Não é que a pessoa fez por mal, mas não faz sentido. 20% você vai falar, não é bem isso, mas clicou para mim, eu enxerguei que eu não estava enxergando. E se 10% mudar seu jogo, já valeu a pena. O difícil é achar quem são essas pessoas. Você já achou. Muda o jogo. E aí você me perguntou do com quem. É exatamente assim, o com quem não precisa estar contigo o tempo todo. O com quem é alguém que vai te dizer a cada 45 dias, 60, o que fazer e vai explodir sua cabeça. E aí você começa a ver assim um crescimento exponencial na sabedoria. Agora, deixa eu deixar um. Que bom que você já achou o grupo certo. Da mesma maneira que quando você escolhe o grupo errado, ele te enterra. Entendeu? Ele te joga lá no fundo do poço. Então, já que você tem um grupo bacana, faz uso dele, tá? Muito obrigada. Realmente, assim, foi um. Eu já tinha percebido algumas coisas, porque apesar de ser um encontro, assim, a gente come, a gente ri, a gente brinca, mas a gente brinca que nós temos os momentos de DR, né? E aí, por exemplo, ontem, né, lá meu marido chorou, um outro amigo chorou, e isso não é algo que a gente vê num grupo de amigos, né? Não é normal o que a gente tem ali realmente. E todo mundo se ajuda demais. Teve um lá que estava com uma obra na casa dele e foi todo mundo para lá ajudar na obra, botar piso. Não sei fazer, mas vamos lá, vamos estudar, vamos fazer junto. O outro inaugurou uma pizzaria e esfirraria. Ele ontem estava falando, eu vendia 8 pizzas por dia, no máximo. O forte era esfirra. Ele agora, de uma semana para cá, ele está vendendo 40 pizzas, Eita! fora esfirras. Sabe? E todo mundo foi lá e a esfirraria dele é dentro de uma comunidade perigosíssima, né? E na inauguração, lá em Costa Barra, nós fomos lá na inauguração e o pessoal vai lá e ajuda e bota a mão na massa. É pro SEASA que a gente vai? Então vamos pro SEASA. Quem tá precisando de ajuda? Vamos lá. E é isso, sabe? E tá sendo muito bom. E eu vejo que a dor de todo mundo ali é muito parecida, principalmente mão de obra. E quando você falou isso, né, de estar com alguém que multiplica não 1 mais 1, né, soma 2, multiplica, eu vejo que é a dor de todo mundo, assim, né, essa questão. E fez muito sentido o que foi dito aqui. E uma coisa que eu queria falar, quando eu conheci o Anderson, foi numa live que o Anderson fez junto com você, uns anos atrás. E aquilo ali mudou completamente a minha cabeça e a cabeça do meu marido. Que legal. E a gente tinha uma empresa, o Anderson sabe disso. A gente tinha uma hamburgueria, era o sonho do meu marido é bancário, é funcionário do Banco do Brasil há 15 anos. E até hoje ele está aqui no cantinho assistindo a aula comigo, porque eu falei, olha, hoje você vai assistir, porque hoje vai estar o Anderson, que já é nosso mentor desde essa época, e o Felipe vai estar lá. Então, hoje você vai dar o seu jeito aqui, ó. Fica aqui comigo. E ele está aqui do meu lado ouvindo. E aí eu lembro que uma vez você falou assim, talvez às vezes a melhor, vou falar uma coisa muito dura, de repente a melhor decisão que você possa tomar na sua empresa é parar, é fechar. E a gente teve que tomar essa decisão. E nós temos uma vantagem competitiva que nesses 2 anos de empresa parada, há 2 anos os clientes mandam mensagem perguntando quando a gente volta. Né? Eu nunca tinha visto assim, um caso de alguém ter uma marca assim, as pessoas ficarem pedindo 2 anos, vai fazer 3 anos, volta, tô com saudade, volta, né? E a gente está no momento de reabrir.
estamos nos preparando para isso. Então, hoje, essa conversa, essa aula, semana passada também com o Anderson, assim, isso veio assim, num momento muito certo, assim, muito decisivo para a gente. Porque a gente está escolhendo o ponto. Há uns dias atrás, surgiu um lugar e que aos nossos olhos parecia muito bom. E aí uma pessoa desse grupo falou para a gente, eu apoio vocês, queria até fazer uma sociedade com vocês, mas não é a hora e não é o lugar. E explicou, por causa disso, disso e disso. E a gente parou para pensar, caramba, realmente, a gente ia agir na emoção e ia fazer uma besteira enorme, sabe? Então, assim, que bom que a gente tem essas pessoas, que bom que são coisas de Deus mesmo, né? O Anderson na nossa vida, que tem me mentoreado esse tempo todo, e mentoreado o meu marido também. E hoje, nessa aula, assim, está sendo muito especial, porque está remetendo a gente lá atrás, de quando a gente tinha empresa, do quanto a gente errou, nesse momento de vamos retomar, estamos procurando o ponto, estamos. E aí tem esse grupo todo, né? Tudo isso por trás, né? Então, realmente fez muito sentido. E hoje essa aula está sendo muito especial para mim e para ele, né? Também. Anderson, Carol e posso pedir Rude, palmas para Carol aí, cara? antifrágeis. Posso pedir palmas para ela aí, cara? Estou impressionado. E Alcides, não abaixa a mão, não, Alcides. Estou doido para te responder. Não abaixa, não, Alcides. Eu tô lendo esse livro, Antifrágil. Eu tô lendo. Carol e Rude, antifrágeis. Eu tô lendo. Fala, Rude! Isso, Anderson, a correria foi tão grande esses últimos meses aí Nossa, foi muito puxado para mim. Até tive, não sei se a Carol comentou que eu estava de licença médica e tudo, mas graças a Deus tá tudo bem. E eu estou Que bom, voltando ativo aí, graças a Deus, participar até mais das suas que aulas, legal. tutorias, graças a Deus eu estou melhor. Muito Amém, bom cara. te ver. Tamo junto, irmão. Poxa, que legal. Parabéns. Alcides, fala comigo, Opa, Alcides, não eu abaixa gostaria. a mão. Boa noite, Felipe. Tudo bom? Tudo bom? Felipe, eu vou. Meu nome é Alcides, né? Eu estou participando também da sua mentoria lá do curso, né? E assim, gostaria de aproveitar essa oportunidade, porque é uma oportunidade, eu sei que é uma oportunidade assim única, né? Então, talvez a minha pergunta, ela tem bastante a ver, claro, eu acho também, né? Com a mentoria, né, que o Anderson, o Bispo Anderson vem fazendo, né, que traz a lei da tripla convergência, né, que é a área de talento, que você também colocou, né, a paixão, converter em renda, né? Então, esse converter em renda, que eu gostaria de estar esclarecendo algumas dúvidas que eu tenho com você, aproveitar a oportunidade de estar tendo, assim, realmente conhecimento, adquirir um conhecimento, aproveitar a oportunidade para adquirir esse conhecimento. Em primeiro lugar, quando nós temos uma reserva financeira, isso que eu vou dizer todo mundo sabe, né? Assim, a gente tem uma saúde emocional melhor, né? Quando a gente tem uma reserva de renda, quando você faz uma reserva de renda. Quando você tem uma reserva de renda também frequente, isso também facilita bastante a sua vida, o seu dia a dia. E uma forma de nós valorizarmos o nosso trabalho, aquela renda que nós temos, é como nós fazemos o investimento ou multiplicar. Então, isso eu acredito que é uma forma de nós estarmos assim até agradecendo a Deus pela graça que Ele está nos dando e valorizando o nosso próprio trabalho a nós mesmos, certo? Perfeito. Então, o que eu gostaria de saber de você, Felipe, é sobre investimento, né? Fazer assim a multiplicação, não correr atrás do dinheiro, mas fazer com que o dinheiro, não trabalhar atrás do dinheiro, mas fazer com que o dinheiro trabalhe por você, que isso é que os financistas fazem, e eu acredito que eu tenho certeza disso, que você faz isso. Então, eu gostaria que você desse uma dica para a gente, inclusive falam muito de dividendos, né? De fazer investimento, aporte de dividendo. Eu gostaria de saber de você se isso realmente funciona, fazer aportes de dividendo, tá fazendo esses investimentos para fazer com que o dinheiro trabalhe por você. Essa seria a minha pergunta.
Ótima pergunta, Alcides, ótima pergunta, e vai voltar no início do que eu conversei com vocês. Não é sobre o que fazer, é sobre no que você é bom, tá? Sim. Eu tenho muito medo dessas soluções que cabem para todo mundo. E eu não tenho como dizer se é ruim ou se é bom, eu tenho como dizer se é ruim ou bom para uma pessoa. Então, eu vou te dizer o seguinte: você falou aí e me remete muito à parábola dos talentos. Então, eu acredito que nós viemos ao Sim. mundo para multiplicar os nossos talentos. Agora, cada um à sua maneira. Por exemplo, eu acredito que Deus me deu um talento de ter negócios. Então, gerar empregos e, e multiplicar aí. Durante um tempo, eu escutei o mercado que falava que eu tinha que, você vendeu a empresa, você tem. Me falavam duas coisas, Alcides. Uma é o seguinte: o tempo todo falavam, Felipe, o melhor negócio do mundo é emprestar dinheiro a juros. E eu tenho uns amigos que Uhum. emprestam dinheiro a juros. E, por sorte, eles gostam muito de mim e falaram assim: nunca faça isso, Felipe, isso não é para você. Você não tem essa característica, você não vai tomar o último bem da pessoa porque ela não te pagou. Eu agradeço muito a eles. E eu sei que eles não fazem por mal, eles fazem por meu bem. Então, assim, é um negócio da vida deles, fez com que eles ficassem bilionários, mas é para eles, não é para o Felipe, entendeu? E Sim. até começaram de maneira errada, hoje eles têm fundos mesmo, mas não é a característica. Ouvi outras pessoas dizendo que eu deveria ir para o mercado de ações, como você está falando, de dividendos. E é bom. Agora, sabe o que aconteceu comigo, Alcides? Eu Uhum. sou conservador. Eu sou muito arrojado nos negócios que eu entendo. Só que parece que Deus fala comigo assim, Felipe, você só vai ganhar dinheiro no que você entende. Comigo, não quer dizer que seja com todo mundo, mas para mim é o seguinte, no que eu entendo, eu realmente acredito que eu sou abençoado. Se eu tô no que eu entendo e outra pessoa tá no que ela entende, eu ganho 10 vezes mais. Agora, no que eu não entendo, eu perco 10 vezes mais. É uma coisa minha. Então, o que que eu fiz? Eu peguei 5% da venda da minha empresa e botei em ações. Foi um ano maravilhoso, deu 42% de Uau. rendimento no ano, nos 5% só, tá? Uhum. Quantas vezes você acha que eu abri o meu aplicativo nesse ano? Não abri 5 vezes. Agora, no ano seguinte, Alcides, eu perdi 11%. Vamos lá. Quem ganhou 42, perdeu 11, ainda está no lucro, certo? Sim. Só que eu abria o aplicativo 3 vezes por dia durante esse ano. E eu ficava me consumindo, vendo o meu dinheiro baixar 10%. Aquilo me fez um mal absurdo. No final do segundo ano, o meu advisor falou: Cara, entre 42 num ano e 11 no outro, você está no lucro. Eu falei: Tá bom, tira tudo de ação. Ele falou: Não, cara, você está no Uhum. lucro. Eu falei: Não estou no lucro. Nesse ano eu abri 3 vezes por dia. Isso me tirou do meu estado de máxima potência. Isso não Uhum. fez bem para mim, para mim. Então, assim, Alcide, o que que eu quero te dizer? Sim, nós temos que multiplicar nossos talentos, os talentos que a vida nos deu, que Deus nos deu. Mas eu preciso saber quem é o Alcides. O que que te faz bem? Entendeu? Você convive bem com isso? Vamos ser sinceros: 42 de ganho, 11 de perda, você está ganhando. Eu aprendi que eu não funciono muito bem com aquilo que eu não entendo, sabe? Com aquilo que eu não posso. Eu tenho algumas empresas, mas por que que eu não tenho mais? Porque eu só entro em empresa que o meu conhecimento vai agregar. As startups que eu entrei como investidor me fazem mal, entendeu? Porque eu não sei nem falar a linguagem daquela garotada lá que eu investi neles, entendeu? Então eu não consigo agregar valor. Então, Alcide, sim, eu acredito que nós devemos multiplicar, mas entenda primeiro quem é o Alcides, o que que te faz bem, entendeu? Cuidado com essas dicas de que isso é bom para todo mundo. E eu não estou dizendo para você abra Sim. negócios, isso é bom para o Felipe, entendeu? Porque Sim. eu tenho essa qualidade de estratégia, entendeu? Então, sim, é sobre multiplicar, mas naquilo que você gosta. Tem amigos meus que multiplicam no agronegócio, porque eles gostam da fazenda. Tem outros que multiplicam com boi. Eles gostam disso aí, entendeu? Então, eu acho que é muito mais sobre no que você é bom de multiplicar do que aquilo que é bom para multiplicar. Você entendeu a diferença, não? Entendi. Entendi. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nada. Valeu. Tenho tempo para mais uma resposta, Anderson, pelo menos, não? Claro, Vai, gente, quem aproveita aí, vai. aproveita a chance. Ninguém tem Quem tá mais. aí? A Aninha eu não Quem quer falo porque perguntar? ela já conversa comigo toda semana, então a gente já pode trocar bastante. Quem mais, gente? Quem mais? Nada de dúvida, zero de dúvida, tá tudo tão certo. Amanhã tá todo mundo multiplicando. Eu tenho. Oba! Passou Quando o se seu tem, tempo, Joel, então tá tudo bem. quando se tem assim uma paixão, né, uma paixão por joia e gosta de design, de desenho, mas aquilo não te traz dinheiro, vamos dizer assim. O que que se diz a esse respeito, assim? O que que pode? Bom, Onde está o erro, vamos dizer, ou o acerto, sei lá. vamos lá. Ótima pergunta. Eu fui convidado para dar palestra. Eu estudei no Marista, no São José, no Rio de Janeiro. Eu fui convidado para dar palestra para os alunos que estavam se formando. E depois abri pergunta e resposta. Primeira pergunta foi uma menina dizendo que os pais estavam forçando ela a ser médica, mas ela queria ser atriz. Qual era a minha opinião? Vou ter que tomar cuidado, não posso ir contra o pai, mas eu dei o exemplo de uma prima de um amigo meu que era atriz da Globo e fazia engenharia na PUC. Então, eu acho que não é fácil, mas é possível você tentar viver as duas coisas. Depois veio um menino falando o seguinte: meu pai tem uma engenharia, uma empresa de produtos químicos, ele é engenheiro químico, está me obrigando a fazer engenharia química para tocar o negócio dele. Mas toma aqui essa folha de papel com o desenho que eu fiz de você enquanto você falava. Quando eu olhei o desenho do garoto, eu falei: meu Deus do céu, cara, que talento. Eu não posso ir contra o pai dele, mas sim, eu acredito que eu não sei, nunca mais tive com esse garoto, mas provavelmente ou ele vai ser um multimilionário desenhista da Disney ou de alguma grande empresa, ou ele vai ser um péssimo engenheiro químico frustrado tocando a empresa do pai. Então, eu acredito que sim, você deva seguir a sua vantagem competitiva ou o seu talento. Só que você me colocou um fato diferente. Você me colocou, eu gosto. Gostar é diferente de ter talento. Eu tenho um amigo que ele é fluminense doente. E numa época ele comprou uma só tricolor. Quando ele comprou, eu falei, cara, você fez a pior coisa da sua vida. Ele falou, por quê? Eu falei, cara, compra uma nação rubro-negra. Ele falou, por quê? Porque eu falei, você misturou o seu ganha-pão com a sua paixão. Então vocês imaginam o seguinte: quando o Fluminense estava mal, ele ficava mal de cabeça e não ganhava dinheiro. Então, assim, o fato da gente gostar de uma coisa não necessariamente quer dizer que a gente deva ter um negócio daquilo. Você pode ter como hobby. Agora, se você tem talento para o que quer que seja, na minha opinião, é o seguinte: o melhor fotógrafo de borboleta do mundo vai ser mais bem remunerado do que o médico que odeia medicina. Entendeu? Então, eu Entendi. acredito que se você tem um talento, vale a pena. Só gostar, Joelma, Não resolve. é arriscado, entendeu? Porque eu tem coisas que eu gosto muito, mas que eu Não não tem pra mim. entendo tanto, entendeu? Entendi. Faz Ótimo. sentido? Sim, total. Total. Cuidado para não confundir, cuidado para não confundir, porque é muito fácil, né? E, Uhum. gente, eu poderia estar aqui dizendo, nós temos que fazer só o que a gente ama. Eu estava dando uma palestra em Orlando, 11h30 da noite, a última pergunta. Felipe, o que que você diria para as pessoas que estão nos Estados Unidos fazendo subemprego? Aí aquele clima assim, né? Todo mundo esperando, larga o trabalho, vai fazer o que você ama. Falei, olha, gente, eu acredito que muitas das vezes a gente tem que fazer o que tem que ser feito para um dia poder fazer o que nós amamos. Aí eu falei para eles, olha, durante 14 anos eu toquei a empresa na área médica. A cada 45 dias eu tinha que estar assistindo uma cirurgia de coluna ou de crânio, só que eu não sou médico e odeio o cheiro do centro cirúrgico. Eu fiz o que tinha que ser feito por 14 anos para poder ter a condição de hoje fazer o que eu amo.
Só que eu vou falar o que eu falei na palestra, eu falo agora. Ainda fazendo o que eu amo, a- hoje eu estou aqui com vocês. Na palestra eu estava lá às 11h30. Eu estou fazendo o que tem que ser feito, gente. Então, assim, às vezes a gente confunde, entendeu? Muitas das vezes, em vários momentos da nossa vida, a gente precisa fazer o que tem que ser feito para um dia ter a chance de fazer o que nós amamos, porque nem sempre. E tem pessoas que conseguem, no início da vida, já se sustentar com aquilo que ama, mas na minha experiência, para não desanimando, não é tão fácil, tá, gente? Não é tão fácil. Você vai. Até porque, como disse o Bial lá no poema do Filtro Solar, cara, se você não sabe o que você ama, o que você quer, tem muitos amigos acima dos 40 que também ainda não sabem, entendeu? Então, às vezes, Verdade, a gente ainda nem sabe o que a gente ama e fica nos cobrando demais, né? verdade. Show. Obrigada. E até, né, Felipe, quando a gente ama a gente mesmo em primeiro lugar, como você falou, tudo que você faz, então, analogia do propósito primário, ser com o propósito secundário, vem depois, que é o fazer. Então, se eu me amo primeiro, o que eu fizer, ainda que não seja momentaneamente a minha paixão, vai ser feito com amor, vai ser feito com dedicação, vai ser feito com entusiasmo. Posso Então, falar uma coisa sobre isso antes do Conquem? pode. Fiquei em empresa durante 14 anos e eu tinha uma dor no meu coração que era assim, gente, quem aqui quer comprar um parafuso para cirurgia de coluna? Ninguém quer, né? Eu me maltratava com isso. Falei, poxa vida, por que que eu vendo uma coisa que ninguém quer? Por que que eu vendo. Até que um com quem apareceu na minha vida, um mentor, quando eu falei isso, ele falou: você está errado. Aí eu falei, como assim? Ele falou: você está fazendo a pergunta para a pessoa errada. Pergunta quem está numa cama de hospital paralisado se ela não quer o seu parafuso de coluna para voltar a andar. E aí eu É falei, verdade. caramba. Então, assim. A gente precisa dos conquens para mostrar para a gente. Ali mudou a minha visão sobre o meu negócio. Ali eu passei a entender que, apesar de não ser algo que eu amava, eu podia impactar positivamente muitas vidas, entendeu? Então, a gente consegue ressignificar também da maneira correta as coisas que parecem que a gente não ama, entendeu? E no fim do dia. Quando eu percebi isso, eu falei, caramba, faz todo sentido. E é tão óbvio, né? Mas o óbvio às vezes precisa nos ser dito, né? E por isso com quem? Você falou da parábola dos talentos. Eu menciono muito essa frase aqui nas nossas mentorias e cabe de novo falar que tem um momento que Jesus ele fala que aquele que tem até, aliás, aquele que tem mais lhe será dado. Aquele que não tem, até o que tem vai ser tirado dele. Ou seja, quando você vê coisas boas, mais coisas boas você acaba enxergando, mais coisas boas acabam aparecendo, mais oportunidades acabam se achegando. Você atrai o bem, você atrai o positivo, você entra na ressonância e multiplica. Quando a gente não só vê o ruim, só vê o negativo, aí reclama, aí murmura, também a gente vai atrair aquilo que a gente está reverberando, que é as coisas ruins, que é o mau humor, que é a negatividade, que é a baixa vibração, e as coisas não vão acontecer como se deseja. Aliás, até vai acontecer o que você deseja, porque você está desejando algo ruim, então vai acontecer o que você deseja, que é algo ruim, né? Então você cria aquilo que você não queria, mas é aquilo que você está exatamente vendo, né, sentindo e falando muitas vezes. Então, o interior, ele é a base, né? Ele é fundamental, é o fundamento para Total, tudo isso. total, cara, total.
Mais perguntas? Quem mais quer fazer pergunta? Fabi está muito quieta hoje, o Gil está muito quieto, Acabei de, acabei de falar, o o Anderson Wagner deve está estar muito estranhando quando eu quieto. estou falando hoje. Tem uma coisa errada aí, entendeu? Sei. Vocês estão. Não, desculpa, A gente, hoje eu não Delícia estou está bem. quieta também, a Cícera. Deixa eu só fazer uma pergunta rápida, eu e as minhas perguntas, né? Como que as qualidades também podem ter, eu vou falar a meu respeito. A comunicação, ela é uma vantagem para mim. Aonde eu chegar, a comunicação para mim ela é muito fácil. No ouvir, no interagir. Mas quando é do crescimento, onde eu tenho que pedir ajuda, onde eu tenho que também é comunicação, o que eu tenho que me desenvolver, eu faço todo o plano na cabeça, mas, por exemplo, se eu ligo para o Anderson, eu já me perco toda e aí eu não consigo me comunicar, eu não consigo a forma de pedir ajuda. Então eu deixo de crescer, eu deixo de desenvolver muitos aspectos por causa dessa parte da comunicação. Agora, se eu sentar com qualquer pessoa, se eu tiver que ensinar, se eu tiver que falar para muita gente, se eu tiver que falar, essa parte da comunicação eu consigo. Quando vem para Fabiana, eu não consigo. Eu travo, eu falo pouco, eu me desenvolvo pouco. Antes eu não sentia tanto, porque antes eu nunca tinha tido problemas emocionais, eu nunca tinha sentido necessidade de expandir. Eu era CLT e o meu desenvolvimento era mais eu e o sistema, eu e, né? É, e eu entregava muito, premiação, tive tudo, mas era eu e o sistema e desenvolver pessoas, que aí é desafio, para mim é desafiador, para mim é gostoso de fazer, então eu vou fundo. Agora, quando chega na Fabiana, igual, sempre foi um desafio para mim, quando eu era líder, a parte de dar feedback, porque entra muito o amor e não pode, você tem que ser mais racional, você tem que ser. Para mim era difícil. Como desenvolver essa parte da comunicação pessoal? Ótimo. Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho para te dizer é que 8 em cada 10 pessoas que vêm falar comigo têm a mesma reclamação sua. Então, você entenda que é muito mais comum do que você imagina. Quando é para a gente, eu bato muito numa frase que empreendedor pede ajuda. Sabe por quê, Fabiano? Se a gente resolver tocar violão, a gente pede ajuda a um professor. Se a gente lutar jiu-jitsu, a gente pede ajuda. A gente resolve montar um negócio e alucina que a gente deve fazer sozinho. É muito doido isso. É muito doido, entendeu? A dificuldade que as pessoas têm de enxergar isso aí. Outra coisa, muitas das vezes, quando é para melhorar para nós, a gente não se sente merecedor. E a gente comete um erro de colocar a outra pessoa num pedestal. O fato do Anderson ser seu mentor, do Felipe estar aqui dando aula, não nos coloca em nenhuma posição acima de você. Isso é uma distorção da sua cabeça, entendeu? Então, assim, provavelmente nós somos pior que você em muitas coisas, entendeu? Então, muitas das vezes, por estar numa cadeira ou por estar no microfone, causa, na maior parte das pessoas, esse medo, esse sentimento de que, nossa, como é que eu vou fazer? E aí, qual é a dica que eu te dou? Vamos lá, o Anderson está acostumado com vocês, eu não estou. Pergunta se me deu frio na barriga. Dá sempre, claro. Será que eu vou saber responder? Será que eu não vou? O que que eu faço? Tá aqui, gente, ó. Eu vou escrevendo e vou organizando as minhas ideias conforme vocês vão me perguntando, entendeu? Porque senão eu vou me perder. Eu não conheço a Fabiana. Pô, antes acabou de falar, a Fabiana fala pra caramba. Ó, com o Felipe ela não falou. Ih, será que ela não gostou de mim? Cara, minha cabeça é igual a de vocês, entendeu? Ih, caramba, será que eu só falei besteira? Poxa, ela sempre fala e na minha vez ela não falou. Puxa vida. É do ser humano, Fabiana, é do ser humano. Mas lembra, e aí eu vou te dar duas dicas, tá? Que eu recebi de mentores. Eu sou de 8 do 8, então o leão é uma coisa muito emblemática para mim. Então, nos meus escritórios, em tudo, tem um montão de imagem do leão. Sabe por quê que tem um montão de imagem do leão? Porque tem dia, Fabiana, que eu saio de uma reunião me achando burro, me achando incompetente, me achando, poxa, não foi legal. Aí eu olho para o leão, sabe o que que ele me fala? Ei, psiu, sai daí de baixo que você não é nada disso.
Agora, tem dias como sexta-feira, Fabiana, que eu dou uma palestra e sou aplaudido de pé. As pessoas, meu irmão estava assistindo, falou: Que história é essa das pessoas pedirem um abraço? Você virou celebridade, as pessoas pedirem foto. Aí eu olho pro Leão, sabe o que que ele diz para mim, Fabiana? Sai daí de cima que você não é melhor que ninguém. Então, a primeira coisa, tenha suas âncoras que te mostre que você é a Fabiana. Tem dias ruins e não te faz pior. Tem dias muito bons e não te faz melhor que ninguém. Entendido isso, você perde o medo de falar com qualquer pessoa, porque nós estamos em igualdade. Segunda coisa, Fabiana. Se vocês, eu não sou tão fã de música não, mas quem acompanhou o Coldplay na turnê no Brasil, quem for mais atento, prestou atenção que toda apresentação eles entram com a mesma música. A mesma música. E vocês podem estar pensando que provavelmente o maior sucesso deles, né? Não. Toda apresentação deles, eles entram com Star Wars. Mas por que Star Wars? Porque simplesmente eles escolheram uma música emblemática para lembrá-los que a partir daquele momento eles precisam acessar o estado de máxima potência deles. Desde então, eu tenho uma música. A minha é 2001, Uma Odisseia no Espaço. Por quê? Porque não dá, Fabiana, para a gente estar bem o tempo todo, para a gente estar em máxima potência o tempo todo, entendeu? Só que a gente precisa entrar numa reunião, a gente precisa entrar numa mentoria, como mentorado ou como mentor. O que que eu faço? Já está aqui no meu YouTube, 1 minuto e pouco a música. Eu, antes de entrar aqui com vocês, eu escutei aquilo, me bota no meu estado de máxima potência. E se você começar, aí o que que acontece? É o grito de guerra dos times de esporte, são as músicas, é a dança do time de rugby do All Blacks, entendeu? O haka deles. Então cria a sua âncora para te despertar, que antes de qualquer momento que você precisa ser a melhor versão da Fabiana. Geralmente música é mais fácil, porque hoje em dia a gente tem celular, entendeu? Você toca e vai para o seu estado de máxima potência. E tenha o seu leão ou o que quer que seja, só para sempre te lembrar. Ah, Felipe, tá na minha cabeça. Não sei você, Fabiana, mas eu a toda hora eu esqueço quem eu sou, sabe? Às vezes assim eu fico me achando o pior dos homens, mas às vezes também eu fico me achando o melhor deles. E as duas posições são totalmente erradas. Quando a gente nivela, quando a gente volta para o nosso estado de identidade, por que que você deveria se assustar de fazer pergunta para o Anderson? Claro que não. Entendeu? E olha, deixa eu te contar um segredo, não conta para o Anderson, não. A cada pergunta que a gente recebe, a gente aprende mais do que ensina, tá? Então, assim, eu aprendo mais com o que vocês me falam do que eu ensinando a vocês. Então, é uma troca, é sempre uma troca, Fabiana. Dito isso, você está acrescentando, tá? Não, não ache que o Anderson está aqui só porque ele é bonzinho, não. O Felipe está aqui só porque ele é bonzinho, não. Todos nós precisamos nos sentir bem, nos sentir útil. Então a gente está aqui porque quando a gente sai daqui, o Anderson vai me ligar e vai falar assim: e aí, irmão? Eu vou falar, cara, obrigado, irmão. Pô, obrigado por essa chance. Amanhã eu vou estar melhor ainda com a minha família. Que grupo bacana, que sorriso legal. Gente, mas será que o Felipe e o Anderson precisam disso? Tenha certeza que sim, tá? Tenho certeza que sim. Pessoal, eu nem vi o horário, né? Já Gratidão. são 9, quase 9h40. Eu vou liberar o Felipe também. E quem mais tiver perguntas, depois manda para mim no WhatsApp, eu passo para o Felipe vai responder com certeza, e eu repasso para vocês, caso vocês tenham alguma coisa aí que não vai dar tempo. Então, quero te agradecer demais, Felipe, por esse tempo aqui com a gente, foi extremamente precioso. Eu anotei várias coisas aqui, né, da ideia do posto de gasolina, do River Raid, que já denunciou aí a idade, né, mas está tudo certo. Acredite em você, né, como a camiseta que a Luli te Foi a Lully que deu. me deu, foi a Lully que me deu. É, eu percebi. Minha mãe botou um negócio ali, mas eu não estou conseguindo ler. Acredite em você, né? Eu vi ali agora. Legal, mãe. Uau. É, a Esse questão recado é para você, Anderson. Oi? Recado de mãe é fatal, entendeu? É o melhor, é Melhor. o melhor. Então,
muitas coisas bacanas, cuidar da saúde, né? Você enfatizando isso, que não adianta ter só espiritualidade e não cuidar da saúde. Então, para mim, foi assim excepcional, melhor de todas as aulas até aqui. E brigadão mesmo, viu? Pessoal, todo mundo aí que participou, apareceu, poxa, também foi muito legal estar junto com todos vocês. Vai ficar gravado, depois cada um pode aí relembrar, ouvir de novo, e a gente está crescendo ainda mais. E aí, na próxima semana, a gente vai falar sobre como partir da incompetência e chegar na genialidade. Esse é o tema da próxima aula, que tenho certeza vai ser bem bacana também. Então, Felipe, mais uma vez, muito obrigado. Quer dar alguma consideração final para encerrar? Quero falar duas coisas. A primeira é que se você me ligar no minuto seguinte, a Silvana já mandou mensagem aqui falando: não, a prioridade é minha, eu preciso falar contigo, que você está em reunião o tempo todo. Então, se eu não te atender, é que a Silvana é ciumenta e já botou aqui assim, ó, Não vou prioridade, ligar, pode maiúscula, deixar, em Silvana. letra maiúscula, me atenda primeiro. Pronto, Pode Silvana, deixar. tudo resolvido, eu sou todo seu quando acabar aqui. E Anderson, a mensagem que eu queria deixar é, primeiro assim, irmão, eu já te falei isso 1000 vezes, o quanto você ilumina a minha vida, entendeu? O quanto para mim é importante ter você como amigo, o quanto eu sou grato por poder te mentorar, porque eu aprendo demais contigo, né? Então, assim, obrigado pelo convite. Você sabe que eu estou sempre aqui, entendeu? Para qualquer momento, qualquer hora que você precisar, levanta a mão. Quando a Sil falou, eu não quero saber o quê. É sim, entendeu? Se o Anderson falou, não me diz o quê. Só diz o sim para ele, depois eu vejo o que que é. Então, obrigado mesmo por toda a consideração. E eu encerro, gente, com uma frase que meu avô falava para o meu pai e que meu pai fala para mim até hoje e está escrita em letras garrafais na parede do meu escritório. E eu queria deixar para vocês que é: o que merece ser feito, merece ser bem feito, gente. Sejam a melhor versão de vocês. Obrigado, tá? Valeu, Felipe. Obrigado, Pessoal, obrigado. boa noite a vocês. Bom feriado Boa aí. noite. Curtam bastante e tamo junto, viu? Muito obrigado.